Eu saí com o cara e ele simplesmente achou que eu tinha me escondido no banheiro pra não pagar a conta. E eu não dependo de ninguém, de macho nenhum pra pagar as minhas contas. Eu tenho a minha independência financeira. Mas quando a gente sai com uma pessoa no primeiro encontro e a pessoa te convida, o que dá a entender? Quem convida, principalmente pro primeiro encontro, paga. Tô muito errada dessa minha tese? Comentem aí o que vocês acham. Podem ser sinceros. Se tiver que tacar, hater mim pode tacar. E todos os caras que eu já saí na minha vida, eu nunca tive nenhum tipo de problema com isso. Eles simplesmente sacavam o cartão ou o dinheiro e ia lá e pagava a conta completa. Eu nunca passei por esse tipo de humilhação. E esse cara eu só conhecia assim de ver. Até que em um rolê a gente se encontrou e a gente começou a conversar. A gente trocou o número de telefone, começamos a conversar e ele me chamou pra sair. E a gente tava conversando, trocando experiências de restaurantes que eu já fui, que ele já foi. E eu falei que eu ia num restaurante. Tipo, falei que eu ia, independente dele ou não, eu ia. E aí ele me chamou pra sair. Ele falou assim: eu vou te levar naquele restaurante que você quer ir. Tudo certo, chegamos lá, restaurante maravilhoso, como eu vi em fotos mesmo. E a gente pediu entrada, prato principal, bebida. Eu saí com um cara no primeiro encontro e ele achou que eu me escondi para não pagar a conta, parte 2. E tava tudo indo bem no encontro. A gente pediu a entrada, bebida, prato principal. E, gente, a conversa tava agradável, os pratos maravilhosos. Tinha tudo para ser um encontro perfeito. E eu fiquei surpresa, porque esse restaurante era bem falado e ele era um pouco de alto patamar. Só que a gente sabe que nem sempre restaurantes de alto patamar são realmente toda aquela qualidade, né? Vulgo Coco Bambu. Gente, já fui no Coco Bambu e não é tudo que fala. Aí ele pegou, chamou o garçom e pediu a conta. Depois de a gente ter conversado bastante, comido. E nisso eu falei pra ele, eu preciso ir no banheiro. Daí eu fui no banheiro. Porque eu tava muito apertada, só que tipo, o papo tava tão assim, sabe, que eu não queria parar. Daí ele pediu a conta, ficou quieto e tal. Falei, eu preciso ir no banheiro. E eu não vou mentir, eu fui no banheiro, não pra me esconder, mas eu tava contando com que ele ia pagar a conta, porque na minha vida sempre foi assim. Todos os caras que eu saí pagavam a conta, principalmente quando é o cara que me chama. Fui no banheiro, fiz xixi, que eu tava muito apertada, retoquei meu batom e voltei pra mesa. Aí eu sentei e o garçom ainda tava lá e ele falou assim, tá pendente ainda um valor da conta. Eu saí com um cara e ele achou que eu tinha me escondido no banheiro pra não pagar a conta, parte 3. E aí, quando eu voltei do banheiro, o garçom falou, ainda tem um valor pendente aqui da conta. Bem assim, na hora que eu sentei, o garçom falou, tem um valor pendente da conta. E o garçom claramente estava se direcionando a mim, falando que estava faltando valor, olhando nos meus olhos. Aí o garçom falou, falta tanto. Aí eu falei, é pra eu pagar? E, gente, a cara do garçom, ele ficou muito sem graça quando eu perguntei, é pra eu pagar? Daí o garçom ficou mudo e o Alecrim falou, eu já paguei a minha parte da conta, agora falta a sua. E foi muito constrangedor, eu fiquei com muita vergonha daquela cena na frente do garçom. Aliás, fica de dica, viu, meninas? Nunca saiam sem dinheiro pra nada. Sem dinheiro, sem cartão, porque você pode precisar. Tirei meu cartão da carteira, passei o que estava faltando, né? Que era a minha parte, inclusive passei no débito e a gente saiu do restaurante. Aí a gente saiu, eu entrei no carro dele e ele pegou e começou a falar: essa estratégia de ir no banheiro para não pagar a conta não funcionou, hein? Comigo não tenta. Aí eu falei: que estratégia dele? Ele falou: a estratégia de você ir no banheiro e achar que eu ia pagar tudo. Eu saí com um cara e ele achou que eu tinha me escondido no banheiro para não pagar a conta e eu passei a maior humilhação da minha vida. Parte 4 e final, graças a Deus. Aí ele falou que minha estratégia não tinha funcionado de ter ido no banheiro. Aí ele falou que não acha certo de só um pagar a conta, sendo que os dois comeram, sendo que os dois curtiram o momento.
Aí eu falei pra ele que tudo bem, não tinha problema, que eu tinha dinheiro, que eu tenho a minha independência financeira e eu não tinha problema nenhum com pagar a conta. Aí eu falei assim, você só podia ter me avisado antes. Aí ele falou assim, como assim avisar antes? Você não tá acostumada com isso? Eu falei, não. Todos os caras que me chamam para um primeiro encontro, eles pagam a conta. Eu não preciso nem me preocupar com isso. No máximo que eu abro a minha bolsa é pra tirar um batom pra retocar. Nisso, eu acho que eu já dei uma feridinha no ego dele. Aí eu falei pra ele que eu tava acostumada a pagar a conta quando eu saía com as minhas amigas, amigos, não com um cara que tá interessado em mim. E mesmo assim, mesmo eu falando isso, ele continuou retrucando sem parar. Ele falou que, na opinião dele, mulheres que faziam isso eram aproveitadoras. Aí nossa, o sangue me subiu, eu já desci o nível. Falei assim, o que é? Você tá precisando de uma cesta básica? Eu posso te ajudar? Fazer essa caridade. Sei que quando eu falei isso, ele ficou mudo, me deixou em casa. Eu bloqueei ele e já era. Tchau.